Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade à aula 11, onde a gente viu como alterar a formatação dos eixos, e nessa aula 12 aqui a gente vai ver mais um pouco sobre esse tema. Então, como na aula passada, vamos definir uma função que depende da variável x, como sendo dada por x ao quadrado, né? Então esse ponto e vírgula aqui é simplesmente para não sair o output. E aqui eu vou plotar essa equação da mesma forma que a gente fez na aula passada, né? Se você não viu, eu aconselho vocês a verem essa aula, né? Então eu vou plotar essa equação, então aqui dando Shift Enter, eu vou ter definido a nossa função f de x igual a x ao quadrado, Shift Enter eu ploto essa função, então a gente tem essa parábola daqui, né? Ele faz isso daqui já automático. O que a gente pode fazer é o seguinte, você percebe que automaticamente ele colocou esses eixos aqui, ó. No eixo y ele colocou os pontos 0.2, 4, 6, 8 e 1, e no eixo x ele colocou menos 1, menos 0.5, 0.5 e 1. A gente pode alterar esses valores que aparecem nesses eixos da seguinte forma. A gente pode aqui, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, para a gente fazer essa alteração, a gente vai vir aqui, dar uma vírgula, né? E utilizar o comando tix, traço, sinal de maior, entre chaves novamente, vírgula e entre chaves novamente. Aqui nessa primeira chaves aqui, a gente vai colocar os pontos que a gente quer que apareça no eixo x, né? Então, por exemplo, eu quero que apareça somente os pontos menos 0.5, 0 e 0.5. E no eixo y, eu quero que apareça os pontos 0, 0.5 e 1, por exemplo. Então, na hora que eu der um Shift Enter, a gente vê que ficou justamente isso daqui que a gente colocou, né? Então, a gente tem no eixo y 0, 0.5 e 1, é o que aparece aqui, o 0 está aqui, né? 0.5 e 1. E no eixo x, o menos 0.5, que está aqui, o 0 está aqui, e o 0.5 que aparece aqui, dessa forma, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer é alterar a configuração desses pontos, né? Então, por exemplo, 0.5 tem um tracinho aqui em cima, né? E esse menos 0.5 tem outro tracinho, cada ponto aqui tem esse tracinho aqui. Então, a gente pode alterar a configuração desse conjunto aqui. E como que a gente faz isso? Para fazer isso, já vou aproveitar isso daqui, né? O que está aqui. A gente vai dar uma vírgula aqui depois do comando tix, né? E aqui a gente vai escrever tix style, né? Então, o estilo desses pontos. Então, dá um traço, sinal de maior. E aqui a gente vai utilizar o comando directive e entre colchetes a gente vai colocar a cor que a gente quer e o tamanho que a gente quer que fique, né? Então, por exemplo, aqui eu quero uma cor laranja com o tamanho 10, por exemplo. Então, na hora que eu der Shift Enter, a gente vê que mudou, né? Tanto o tracinho quanto o número, eles mudaram de cor e o tamanho foi para 10. Eu posso colocar outros tamanhos aqui também, né? Tamanho 12. A gente percebe que aumentou um pouco, né? Esses pontos dessa forma daqui. Então, com isso daqui você consegue alterar a cor e o tamanho de ambos os eixos, né? Ao mesmo tempo, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer é alterar apenas a cor de cada um desses pontos que aparecem nos eixos, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Vou tirar essa parte daqui, né? E a gente pode fazer o seguinte, em Tix Style, a gente pode colocar entre chaves, e primeiro a gente colocar a cor que a gente quer para o eixo X, depois a cor que a gente quer para o eixo Y. Então, por exemplo, aqui eu quero o eixo X vermelho e o eixo Y azul. Então, quando eu der Shift Enter, então o que aconteceu aqui foi que esses pontos aqui no eixo Y ficaram azuis, né, como a gente colocou aqui, e no eixo X ficaram vermelhos, como está especificado aqui. A gente também pode fazer o seguinte, a gente pode alterar, eu vou só copiar essa parte daqui de cima, né? Então, vou copiar isso daqui aqui. E o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode alterar a forma dos nossos eixos, né? Então, agora partindo para os eixos, a gente pode alterar, então, a forma desses eixos. Então, um exemplo aqui, né? É com o comando xStyle, né? Traço sinal de maior. E aqui eu vou dar um directive, né? Colchetes. E aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, eu quero que meus eixos fiquem cinzas e tracejados, né? Então, tracejado é o dashed, né? Então, na hora que eu der Shift Enter, então o que aconteceu foi
ele pegou os nossos eixos e fez os eixos tracejados e cinza, né? Então, aqui você pode colocar a cor que você quiser, né? Então, você tem verde. Então, por exemplo, ele já troca isso tudo. Note que ele troca os pontos e o eixo, né? Então esses valores, né, e o eixo. Mas os pontinhos continuam cinzas aqui, dessa forma. Outra coisa que a gente pode fazer no gráfico é colocar linhas de grade, né? Então, colocar linhas aparecendo aqui em alguns pontos determinados, em alguns valores determinados. Então, como que a gente faz isso? Aqui eu vou copiar isso daqui que está aqui em cima, né? Vou copiar aqui embaixo, eu vou tirar esse estilo do eixo aqui, né? E a gente vai dar o seguinte comando para colocar essas linhas, nessas grades. Então, para colocar essas grades, a gente vai dar o comando grid lines. Então, traço, sinal de maior, e a gente coloca chaves, chaves novamente, vírgula, chaves novamente. Então, nessas primeiras chaves, a gente vai colocar os valores de x que a gente quer que tenha uma linha, né? Ou uma assíntota, se você preferir, né? Então, você vai ter uma assíntota ali. E para colocar aqui como exemplo, eu vou colocar então em menos 1, em 1, e no eixo y eu quero só uma linha, uma assíntota, do valor de y igual a 1. Então, quando a gente dá Shift, Enter, a gente percebe que surgiram essas linhas, né? Então, o que aconteceu? A gente tem uma linha de grade aqui, né? Em menos 1, x igual a menos 1, em x igual a 1, que está especificado aqui, e em y igual a 1, que é essa daqui. Aí você pode colocar quantos valores você quiser, quantos pontos aqui, né, você quiser que ele faça essas linhas, né? E aqui a gente pode alterar a configuração dessas linhas. Então, um exemplo, eu já vou pegar isso daqui que a gente fez, vou dar uma vírgula, e para a gente alterar essa configuração, a gente pode utilizar o comando grid lines style. Então, traço, sinal de maior. E aqui dentro eu vou escrever directive, dessa forma, colchetes, né? E eu vou colocar a cor que eu quero que fique para essas linhas, né? E se eu quero pontilhado, tracejado, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, linhas azuis e vou colocar tracejado. Então, na hora que eu desse Shift Enter, o que aconteceu foi que ele pegou todas essas linhas, né, e fez tracejado e azul, como eu especifiquei aqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer é alterar de forma separada as linhas verticais e as linhas horizontais. Então, como que a gente faz isso aqui, né, para alterar de forma de colocar configurações diferentes em cada linha, né, horizontal e vertical? Para a gente fazer isso, a gente vai ter que utilizar novamente esse grid lines style, né? Só que aqui eu vou tirar esse directive, né? E a gente vai colocar o seguinte, a gente vai dar chaves, chaves, vírgula, chaves. Então a gente vai ficar com isso daqui. Então eu vou primeiro ver o que eu vou querer aqui. Por exemplo, eu vou colocar um azul e tracejado, né? E no outro eu vou colocar cinza e pontilhado, né? Dessa forma. Então, quando eu der Shift Enter, a gente vê o quê? A gente vê que, primeiro aqui a gente tem as linhas verticais, como que a gente quer que elas fiquem. Então, aqui eu coloquei azul e tracejado, então são essas linhas verticais aqui. E a linha horizontal, que é essa linha que está aqui em cima, né? Eu coloquei ela cinza e pontilhado. Você pode colocar a cor que você quiser aqui. Então, era isso que eu te apresentar hoje. Obrigado.